Olá, hoje propomos aqui uma reflexão sobre um dilema que, pronto, acho que é comum para muita gente que procura estar na vanguarda. Qual é que é a forma mais eficaz de aprender sobre a inovação e, talvez mais importante, de a conseguir aplicar? Porque é assim, vivemos numa era em que somos constantemente bombardeados com convites, não é? Eventos, palestras, webinars, tudo a prometer acesso aos segredos dos inovadores de sucesso. Mas será que este caminho, que muitas vezes custa tempo e dinheiro, é mesmo mais produtivo? Olha, para explorar isto, vamos analisar um artigo que tem um título bastante direto, do Edson Zogby. Esqueça as palestras, os eventos, os cases e concentre-se nos cursos e livros. O título já lançou mote, digamos assim. Portanto, o nosso objetivo hoje é ir um bocado mais fundo neste argumento. Vamos tentar dissecar a crítica que o Zogby faz àquilo que ele vê como uma dependência talvez excessiva dos eventos e palestras como fonte principal de conhecimento sobre inovação. E claro, vamos também investigar a alternativa que ele defende, com bastante veemência, aliás. Um foco muito maior no estudo, através de cursos e livros. Pronto, vamos lá desempaquetar isto. A ideia é perceber, segundo esta perspectiva, claro, o que é que realmente acrescenta valor? O que é que nos dá conhecimento genuíno e aplicável na inovação, separando, vá lá, o trigo do joio? Vamos começar por esse cenário que o Zogby descreve e que, sejamos honestos, é bastante familiar. Abrimos as redes sociais e, pumba, inundados de anúncios de eventos, agora muitos online, claro, que prometem trazer ao palco os tais inovadores de sucesso para partilharem as suas jornadas inspiradoras. A promessa, mesmo que não seja dita assim com todas as letras, é quase sempre a de uma aprendizagem rápida, tipo uma espécie de contágio de genialidade. É tentador, não é? É muito tentador, mas o Zogby acofalha, e bem, acho eu, um olhar mais cético, mais analítico sobre quem são, na verdade, estes oradores. E ele não os mete todos no mesmo saco, atenção. Pelo contrário, ele propõe uma categorização interessante, começando por aqueles que, à primeira vista, parecem mesmo ter tido sucesso, os que realmente conseguiram algo. Exato. E é aí que a análise dele começa a morder, não é? É precisamente aí. Ele argumenta que muitos destes oradores, mesmo os que genuinamente alcançaram coisas importantes, tendem a apresentar narrativas muito polidas, como se fossem génios que fizeram tudo sozinhos, do zero. O problema central, segundo ele, é que muitas vezes omitem vantagens cruciais que tiveram. Ele fala, por exemplo, e de forma provocadora, de apoios familiares tipo mãe senadora, para ilustrar influências que abrem portas, ou financiamento inicial que veio de comunidades religiosas, redes de contactos privilegiadas, coisas assim. Então, o que o Zogby está a sugerir é que a presença deles ali, no palco, serve mais para construir a própria lenda, para o ego, do que propriamente por uma partilha honesta e útil. É essa a ideia, sim. A crítica é que, ao omitirem esses fatores que não são replicáveis por toda a gente, a história fica inspiradora, claro, mas pouco instrutiva para quem não parte das mesmas condições. Zogby é muito claro nisto. Em inovação, diz ele, nenhum caso é igual a outro. As receitas que funcionaram para eles, naquele contexto, com aqueles apoios, raramente são transferíveis. Não se aplicam aos desafios que outras pessoas enfrentam. Fica a inspiração, talvez, mas falta o como fazer adaptado a outras realidades. Faz sentido, sim. E passando ao segundo tipo de orador que o Zogby identifica, aqueles que, na verdade, se calhar não tiveram um sucesso assim tão grande como o marketing do evento faz parecer. Sim, esse é outro ponto da crítica dele. Segundo o artigo, este grupo usa os eventos sobretudo como uma ferramenta de marketing pessoal. Estar ali a falar serve para ganhar visibilidade, construir uma marca e, potencialmente, como ele diz, alavancar um projeto de interesse pessoal. Seja vender consultoria, atrair investimento para outra ideia ou simplesmente ganhar estatuto. O Zogby argumenta que, nestes casos, o foco do orador não está na partilha de conhecimento a sério, mas sim na autopromoção. E a conclusão dele é bem direta. Aprende-se pouco ou nada de útil com este perfil. E depois temos o terceiro tipo, que talvez seja bastante comum em certos circuitos.
Os teóricos. Os teóricos. Esses são particularmente interessantes na análise do Zogby. Podem ser académicos, consultores ou simplesmente bons comunicadores que, na verdade, nunca meteram a mão na massa. Nunca implementaram um projeto inovador do princípio ao fim. O conhecimento que partilham, segundo o Zogby, tende a ser teórico e quase sempre superficial. O que lhes falta em experiência prática, muitas vezes compensam com outras qualidades. Falam muito bem, têm presença em palco, contam histórias que prendem a atenção e, como ele refere com alguma ironia, umas boas piadinhas para manter a audiência acordada. Pois, mas o problema é que entreter não é o mesmo que ensinar algo aplicável, não é? Exatamente. O risco aqui é a ilusão de aprendizagem. Saímos da palestra a sentir-nos inspirados, talvez até divertidos, mas Sem ferramentas concretas. sem conhecimento profundo que possamos usar no dia seguinte. O Zogby descreve isto como uma verdadeira ressaca de realidade. Aquela sensação de vazio, de tempo perdido, que bate quando a euforia do evento passa e percebemos que, pronto, não trouxemos nada de realmente útil na bagagem. O que é fascinante aqui é ver como, nestes casos, a forma, a performance, o carisma, consegue muitas vezes esconder a falta de substância. Cria-se uma experiência agradável no momento, mas falha no objetivo principal, que seria capacitar as pessoas para a inovação. E o Zogby também antecipa uma objeção comum. Muita gente diz que vai a estes eventos não tanto pelas palestras, mas pelo networking. Só que ele também é um bocado cético em relação a isso, certo? Sim, ele aborda isso diretamente. Argumenta que o tipo de networking que se faz nestes eventos mais gerais resulta quase sempre em élios fracos. Ele usa essa terminologia da sociologia, referindo-se a conhecimentos superficiais, aquela troca de cartões que raramente leva a colaborações a sério. E a justificação que ele dá é que as pessoas que realmente têm influência, decisores, potenciais parceiros estratégicos e investidores sérios, geralmente têm agendas muito cheias, protegem muito o seu tempo. E por isso não costumam andar nestes fóruns mais abertos, mais massificados, preferem interações mais focadas, com mais profundidade. Portanto, a ideia de que vamos encontrar o próximo grande investidor ou parceiro no coffee break de uma conferência sobre inovação seria, na visão do Zogby, mais uma ilusão. Segundo ele, é uma probabilidade bastante baixa. Construir relações de confiança, parcerias estratégicas, tal como aprender a sério exige tempo, exige diálogo aprofundado, um alinhamento que dificilmente se consegue naquele ambiente rápido e muitas vezes superficial dos eventos. Se ligarmos isto tudo, percebe-se que pode haver aqui uma desconexão entre o valor que se percebe que estes eventos têm, muitas vezes inflacionado pelo marketing e pela pressão social de ter que ir, e o valor real que entregam a quem procura conhecimento concreto e relações profissionais sólidas para inovar. O retorno sobre o investimento, seja de tempo ou dinheiro, pode ser questionável se analisarmos friamente. Ok, perante este cenário tão crítico em relação a eventos e palestras, qual é então a alternativa que o Zogby defende com tanta convicção? A alternativa, e é mesmo o centro do argumento dele, está no valor do estudo dedicado, através de cursos e livros. Ele é pragmático, reconhece que nem todos os cursos ou livros são bons. É preciso ter critério a escolher, claro, mas a tese principal é que o conteúdo que é verdadeiramente útil, estruturado, aprofundado, capaz de dar as bases para a inovação, encontra-se de forma mais consistente nestes formatos. E quando se compara o investimento de tempo e dinheiro, Zogby acha que a relação custo-benefício pende claramente para os cursos e livros, em comparação com andar sempre em eventos. Ele usou uma analogia que eu achei interessante para explicar esta diferença, não usa? A das receitas e dos ingredientes. Sim, e é uma analogia muito forte, mesmo central no artigo. O Zogby diz que, num evento ou palestra, o que recebemos é muitas vezes informação já pré-digerida, simplificada, apresentada como uma receita pronta para o sucesso. O orador diz, faça A, B e C como eu fiz e vai ter sucesso. Por outro lado, livros e cursos de qualidade, segundo ele, dão-nos os ingredientes para criar a nossa própria receita. Ou seja, em vez de uma fórmula única, oferecem conceitos base, metodologias diferentes, ferramentas de análise, vários estudos de caso, incluindo os que correram mal, que permitem a quem aprende perceber os princípios por trás das coisas. E a importância disto está na capacidade de adaptação, na capacidade de cozinhar o nosso próprio prato, usando a metáfora. Precisamente.
A inovação raramente vem de aplicar cegamente uma fórmula que funcionou para outra pessoa noutro contexto. Exige a capacidade de analisar a nossa situação específica, escolher os ingredientes conceptuais e metodológicos mais adequados, combiná-los de forma criativa e adaptá-los à nossa realidade. A ênfase do Zogby está na necessidade de criar a nossa própria receita. E para isso é preciso dominar os ingredientes, não é só seguir instruções. Isto implica um nível de compreensão e apropriação do conhecimento muito mais profundo do que aquele que geralmente se obtém ao ouvir passivamente uma história de sucesso. Isto liga diretamente com a necessidade do perfil do nosso learner, não é? Que procura conhecimento que possa mesmo aplicar para resolver problemas ou criar algo novo, e não apenas inspiração passageira. Mas o Zogby também faz um alerta importante sobre este caminho dos cursos e livros. Sim, ele sublinha um ponto crucial. Este caminho dá muito mais trabalho. Ler um livro denso, fazer um curso exigente, requer um esforço intelectual ativo, contínuo. Não é consumo passivo de informação. O Zogby usa a expressão gráfica ferver a cabeça para achar soluções. E aqui é que fica mesmo interessante, porque normalmente nós vemos o dar trabalho como algo negativo. Mas o Zogby parece argumentar que essa dificuldade, esse esforço, é precisamente onde está o valor. Não é um obstáculo à aprendizagem, mas sim o próprio mecanismo que a torna eficaz. Exatamente. Esse esforço cognitivo não é um problema, é uma vantagem. É nesse processo de luta com ideias complexas, de ligar conceitos, de aplicar o que lemos a problemas, de refletir criticamente que o conhecimento se consolida. Torna-se nosso e, por isso, aplicável de forma flexível. Zogby parece ver este esforço como um reflexo da própria natureza da inovação. Ele lembra que inovar não é fácil nem para aqueles inovadores de sucesso, e deve ter sido fácil, mesmo com as vantagens que alguns tiveram. Portanto, para o cidadão comum, para a maioria de nós e das nossas organizações, o caminho para a inovação vai ser inevitavelmente árduo. Ou seja, o processo de aprendizagem ativa e exigente que os bons cursos e livros oferecem não é só um pré-requisito para inovar, mas é, em si mesmo, um treino. Um treino para a mentalidade e as competências que a inovação exige. Aprender a lidar com a complexidade, a persistir, a encontrar soluções. Penso que essa é uma leitura muito alinhada com o espírito do artigo, sim. Aprender a aprender de forma profunda, a desconstruir problemas, a sintetizar informação de várias fontes, a experimentar mentalmente soluções, tudo isto são músculos que se desenvolvem com o estudo sério e dedicado. É esse trabalho de cabeça que nos prepara para o trabalho igualmente exigente de inovar no mundo real. A capacidade de navegar na incerteza e na complexidade que se cultiva no estudo é depois transferível para o desafio da inovação. Então, o que é que isto significa tudo na prática? Se pusermos lado a lado o consumo muitas vezes passivo, superficial que o Zogby associa aos eventos, e o envolvimento ativo, profundo que ele defende para os cursos e livros, qual é a mensagem principal para quem nos ouve e quer mesmo potenciar a sua capacidade de inovar? A implicação mais forte parece ser a necessidade de cultivar uma postura muito mais crítica, seletiva e ativa em relação às fontes de aprendizagem. O Zogby admira quem não tem preguiça, quem não se fica pelo superficial, mas antes questiona as informações e se aprofunda nas que lhe servem. Isto significa não aceitar passivamente as receitas prontas, venham elas de um palco ou de um livro popular. Significa desenvolver a capacidade de procurar ativamente os ingredientes, os conceitos sólidos, as metodologias robustas, os dados fiáveis, analisá-los criticamente, perceber as suas limitações e potencialidades e só depois experimentar aplicá-los no nosso próprio contexto. Isso levanta uma questão importante, que se calhar até vai além da escolha entre ir a um evento ou ler um livro. Como é que se desenvolve essa capacidade de discernimento? De filtrar o que é útil no meio de tanta informação, tanto ruído, independentemente da fonte? Essa é, de facto, uma metacompetência
essencial hoje em dia. A resposta implícita do Zogby parece estar no próprio ato de nos dedicarmos ao estudo aprofundado, ao lutar com textos complexos, ao seguir metodologias de cursos bem feitos, ao comparar diferentes perspectivas sobre o mesmo tema em várias fontes, livros, artigos, etc. Gradualmente desenvolvemos não só o conhecimento sobre o tema, mas também a capacidade de avaliar a qualidade da informação, a lógica dos argumentos, a força das evidências. O esforço intelectual investido no estudo funciona como um treino para o pensamento crítico, que depois pode ser aplicado a qualquer fonte de informação, incluindo, quem sabe, até para filtrar o valor que pode existir ocasionalmente numa palestra ou num evento bem escolhido. Em suma, a mensagem central que retiramos desta análise do artigo do Edson Zogby é um apelo à profundidade, em detrimento da superficialidade. Para quem procura um avanço real na capacidade de inovar, a sugestão é clara: priorizar o investimento de tempo e energia no estudo dedicado, que, mais frequentemente, se encontra em cursos bem desenhados e livros substanciais, em vez de dispersar recursos a ir a muitos eventos e palestras que, segundo Zogby, muitas vezes oferecem mais espetáculo do que substância aplicável. É, no fundo, uma valorização do trabalho árduo e da dedicação intelectual como caminho para a verdadeira capacitação. E para terminar, talvez possamos deixar aqui uma reflexão final que surge desta discussão. Será que a verdadeira medida da capacidade de inovação de uma pessoa ou de uma organização reside menos nos resultados espetaculares, naquilo que se vê, e mais na robustez do seu processo de aprendizagem contínua, ou seja, na capacidade de identificar problemas relevantes, adquirir conhecimento pertinente, experimentar soluções e adaptar-se com base nos resultados? Um ciclo que é alimentado pelo estudo rigoroso e pela reflexão crítica, algo que os formatos mais passivos de aprendizagem raramente cultivam em profundidade. Ou, pondo a questão de uma forma talvez mais pragmática, mais direcionada à ação, como é que podemos, cada um de nós, tornar-nos melhores curadores e processadores de informação? Como desenvolver essa capacidade de discernir os tais ingredientes valiosos, sejam eles encontrados num livro denso, num curso online, num artigo científico, ou mesmo, ocasionalmente, numa conversa ou palestra inspiradora? E depois ter a disciplina e a criatividade para os combinar na nossa própria receita de inovação, separando o essencial do acessório. São questões desafiadoras, sem dúvida. Fica a análise à perspectiva do Zogby e o convite à reflexão sobre as nossas próprias práticas de aprendizagem. E fazendo eco das palavras finais do artigo, para todos os que embarcam nesta jornada exigente, mas que pode ser muito recompensadora, de descoberta e inovação através do conhecimento aprofundado. Boa sorte!